Muito bem, amigos, estamos aqui agora diretamente da Rádio Maravilhas de Deus, essa rádio web que nós estamos aqui agora neste momento. Nós vamos entrar na presença de Deus e vamos falar principalmente da concentração de fé e de milagres que terá nesse domingo, dia 28, o culto de louvor e adoração às 7 horas da noite. Não tem outro horário, meu amigo. É às 19 horas, vai ter essa reunião, o culto de adoração, de louvor e de adoração, na Igreja Nova Vida em Cristo, Congregação Novo Mundo. Endereço, Avenida 31 de Março, com a esquina Rua Ouro Preto, bairro São Sebastião, próximo ao Rio Ponte Grande. Você que de repente se sente só, você que de repente sente que ninguém é por você, sente uma depressão, uma opressão dentro do teu corpo, venha. De repente ninguém te escuta, mas tem o abençoador, a bênção e o abençoador, que é Deus, que vem tocar no seu coração. Então não perca essa reunião das 7 horas da noite, na Avenida 31 de Março, com a esquina Ouro Preto, bairro São Sebastião, próximo ao Rio Ponte Grande, na Igreja Nova Vida em Cristo. Não perca, meu amigo, minha amiga. Vamos então agora neste momento entrar em oração para Deus poder tocar no seu coração então neste momento, em nome do Senhor Jesus. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro neste momento, meu Pai, diante do Teu Espírito, meu Pai, pedindo que o Senhor venha agora neste momento tocar no coração da pessoa, meu Pai, que está em casa, que está agora, meu Pai, de repente, meu Deus, com uma depressão, uma opressão, que o mal coloca, meu Pai, diante da vida desta pessoa. Meu Deus, ontem o Bispo André e os obreiros foram ao monte orar pelo povo, meu Pai. Eles foram ontem orar pelo povo da Igreja Nova Vida, que cada vez, meu Deus, o Senhor está mostrando, meu Pai, que tem bênçãos e milagres, como na vida, meu Deus, financeira, meu Pai. Eu posso até dizer, como eu, meu Pai, que estou casado também, meu Deus, há pouco tempo, que casei perante a Deus, né? Entreguei minha vida diante de Deus, perante a Deus, com a bênção do pastor André, do bispo André, na verdade, que casou eu e a minha noiva, que deixamos de ser noivo e somos uma carne só, meu Deus. Meu Deus, porque assim, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada um de nós, venha nos fortalecer, meu Deus. E assim como tem vários casais, meu Pai, abençoa o casal, meu Pai. Abençoa as pessoas que estão com problema na vida sentimental. Agora, diante dos homens, meu Pai, é a assinatura do Senhor, meu Pai. Falta só uma assinatura, meu Pai. Já fizemos a primeira parte do casamento no papel e agora falta só a segunda parte. Diante do Senhor casamos e diante dos homens, como a Tua palavra diz. Então, meu Deus, venha confortar o coração daquela que vive mal na vida sentimental, que vive um transtorno na vida sentimental.
na vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, então agora neste momento nós agradecemos. Então bebe seu copo com água. Vamos então agora de música e daqui a pouco nós voltamos. De Deus chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Quem vê o homem de Deus falar das coisas do amor, nem pode imaginar as lutas que ele enfrentou, enquanto ele vai falando das coisas que o Pai lhe falou, faz calar no próprio peito as dores que já passou. Chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. O homem de Deus vai pregando, pregando sem parar, embora muitos desejem ver o homem de Deus se calar. Homem de Deus chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. O que faz uma pessoa às vezes errar? O que faz de repente um homem errar, uma mulher errar? O que faz de repente você casado errar, sair da presença de Deus? O que faz? Sair dos princípios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela é a revelação de Deus. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então disse Adão:
esta é agora o osso do teu osso, a carne da tua carne. E será chamado de varoa porque do varão foi tomada. O que é o varão? Varão é o corpo da pessoa, do homem. Foi da costela. Aonde a mulher saiu foi do homem, como a Bíblia diz em Gênesis. E ali foi criada uma varoa, foi criada uma mulher. De um ser humano foi criado outro, chamado sexo feminino. Daí olha só o que fala a palavra de Deus. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma carne só. Estão ambos nus, Adão e a mulher Eva, e não se envergonhavam. O que quer dizer assim, as pessoas quando andam nu, é que estavam sem pecado e não tinham de que se envergonhar. Então, o homem, o que acontece assim, a partir do momento, o pessoal entende uma coisa. A partir do momento que o jovem e a jovem mantêm relações sexuais fora do casamento, perante a Deus eles já são casados. Não é brincadeira, não, é verdade. Perante a Deus são casados. Porque o sexo, ele é a aliança com Deus. O sexo, ele é a aliança com Deus. A partir do momento que você manteve relação sexual com uma mulher, você solteiro, ela já é tua esposa. Pode ser até com uma prostituta, pode ser até com uma mulher da vida, com qualquer mulher. Ah, então o negócio é o seguinte, então se o cara trai a mulher e faz relação sexual com várias mulheres, que é um pecado, é um adultério, ele chega a fazer assim um adultério. Se é um adultério, o que acontece assim, ó, se é um adultério que a pessoa está cometendo, ela, como é que se diz assim, ela está casada, na verdade, está casando com todas as pessoas que ela está saindo. Por isso que isso torna-se o quê? Um mal espiritual. Na vida da pessoa, ela começa a decair, e aí é que mora o pecado. Porque o casamento é com uma mulher só. Se tornarão uma carne só. Então um homem que trai a mulher, pratica adultério, ele não pode herdar o reino de Deus. Ah, mas eu tenho duas mulheres. Então você está errado, porque diz aqui, ó, o homem deixará pai e mãe, se juntará com sua mulher, e os dois serão uma carne só. As pessoas assim, às vezes assim, se acusam muito nas palavras. Diz a Bíblia que nós temos que casar na lei de Deus e na lei dos homens. Agora eu me pergunto, né? Tem pessoa que diz, primeiro tem que casar na lei como é que é? Na lei de Deus, para depois, na lei dos homens, para depois casar na lei de Deus. Mas aí eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, será que se você uniu, não é um casamento? Porque o papel é para não envergonhar você diante da sociedade. Poxa, que a pessoa vai olhar primeiro, você é crente, você é coisa. Mas diante de Deus vocês já são casados. Entendeu? Muitas pessoas se acusam por causa disso, porque tô mantendo relação, mas o negócio é o seguinte: se você manter uma relação com essa mulher, você já é casado com ela. Então, o pecado teu é olhar para a mulher do próximo, é olhar para outra mulher, é olhar para, como é que se diz, transar. Transar não é um modo de falar, vamos falar relação sexual, né? Que a palavra transar é muito feio. Mas assim, manter relação sexual com várias mulheres, esse que é o pecado do homem. Agora, se ele tiver com uma mulher e os dois estão predestinados a casar, já casar, tudo certinho,
Não tem como um casamento não ser abençoado. Porque tem muitos que dizem assim, não, porque tem que casar no papel primeiro. Não, se você já deu entrada no papel, vou dar um exemplo, se você já deu entrada no papel, você tem a intenção de casar. É ou não é? Se você já deu entrada no papel, é que você tem a intenção de casar. Assinou o papel, perante os homens, vocês estão casando. Mas se vocês pediram a bênção do pastor, do bispo, do padre, de qualquer denominação, pediu a bênção de Deus na tua vida, vocês perante a Deus já estão casados. Porque o papel é uma coisa que o homem constituiu. Mas Deus disse que é para casar na lei dos homens para não ser envergonhado. Porque a primeira pessoa que eles vão acusar é você que é crente. Você que é evangélico. Você que busca Deus. Então, mas a partir do momento que vocês já se juntaram como carne, vocês são casados perante a Deus. Então a pessoa que está junta, será que é errado? Será que é pecado? Diante de Deus não é pecado. Mas tem que casar perante aos homens. Hoje, se você for ver perante aos homens, o que é? Uma união estável é um casamento. Mas aí é que vem, se você quer fazer a obra de Deus, quer ir para os princípios de Deus, pregar a palavra, o evangelho, você tem que casar no papel. Porque senão daí o cara lá tá junto lá e fica criticando nós, não sei o que, que as pessoas gostam de falar. Então, se você quer fazer a obra de Deus, você tem que fazer sim, casar nas leis do homem e na lei de Deus. Por exemplo, se você já foi abençoado nas leis de Deus, é errado você manter relação sexual com a tua mulher? Claro que não. Ela é tua mulher. A partir do momento que você já se deitou com ela, você já manteve uma relação sexual e você vai ficar com ela, você está casado com ela. É isso que as pessoas acusam muitos outros. Porque fulano de tal faz isso, isso. Você já notou que as pessoas, às vezes, quando elas se juntam, elas nunca manifestam com o demônio? Porque perante a Deus já estão casadas. O papel foi uma coisa que o homem constituiu. A palavra de Deus fala também sobre o casamento, que o apóstolo Paulo fala sobre o casamento no papel. Na lei dos homens e na lei de Deus. Mas na lei de Deus, o que vale o casamento é na lei de Deus. Então, se você adulterar, você está errando. Se você está casado, você está com aquela mulher, Deus já te constituiu aquela mulher, você já se deitou com ela, você está vivendo com ela, você está junto com ela, já juntou. Os dois são uma carne só. A partir do momento que o bispo, o pastor colocou na mão na cabeça de vocês, vocês são uma carne só. E você começar a manter desejos sexuais por outra mulher, querer fazer sexo com outra mulher, aí é que mora o pecado. O que a palavra de Deus diz? Não cobiçar a mulher do próximo. Não adulterarás. A Bíblia vai falando isso. Não adulterarás, não cobiçar a mulher do próximo. E muita gente cai, todo mundo assim, tem mulher que diz, eu não sou, como é que se diz? Eu não caio nessas coisas assim do pensamento sexual, mas o grande problema das pessoas é problema sexual. Principalmente de muitos obreiros que são solteiros, pastores solteiros, porque o diabo ele trabalha muito com a vontade e desejo sexual. Cada orgia que tem nesse mundo hoje, o diabo trabalha muito. Então, como o apóstolo Paulo falou, quem dera fosse igual a mim, mas se não conseguisse conter, é melhor que case. Então, a partir do momento que você casar, diante de Deus, né, Deus vai abençoar teu casamento, você vai ser muito abençoado o casamento. Não vou dizer que você não vai discutir, discussão todo casamento tem, mas que vai ser abençoado, vai. Um vai trabalhar junto com o outro, vai pensar junto com o outro, vai fazer junto com outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo meu assim, a partir do momento que eu e a minha esposa nos unimos sexualmente,
nós fomos casados diante de Deus. Então eu não posso olhar para outra mulher. Eu tenho que olhar para uma só. E é isso que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga. Olhar para uma mulher só. É a mesma coisa do solteiro. Você que de repente sai e faz sexo com uma aqui, faz sexo com uma lá, faz sexo com outra lá. Você está adulterando. Ou você escolhe uma que você goste e case de uma vez, ou quando morrer a tua vida vai para o inferno. O sexo é uma coisa que eu já sempre comento. Ouvi o bispo Edir Macedo, o bispo André falando, o bispo Edir Macedo falando. Tu vê aquele outro pregador lá, o R.R. Soares falando. Tu pega o Silas Malafaia falando. Todos eles falam que o sexo, não é eles que estão falando, a Bíblia fala, o sexo é santo. O sexo é aliança com Deus. É uma aliança com Deus. A partir do momento que o homem manteve relação sexual com a mulher, ele está fazendo uma aliança com Deus. Então ele não pode adulterar. Se ele escolheu aquela mulher, é para o resto da vida. Se eu soubesse antes a palavra, é uma coisa que eu vou falar assim, que muitos podem achar um absurdo. Mas se eu soubesse antes a palavra, que eu não era evangélico na época, que eu não como é que se diz, eu não praticava os princípios da palavra de Deus, a primeira mulher que eu casaria seria uma mulher da vida. Eu não tinha consciência. A partir do momento que eu tive consciência, o homem e a mulher se tornam virgens. Não é virgem corporalmente, mas espiritualmente, novamente. Se tem conhecimento, foi com aquela mulher, casou com aquela mulher. Então não pode olhar mais para nenhuma. Uma mulher só juntará contigo, você tornará uma carne. Pensa bem. Sempre pense assim, uma carne só. Pensa nessa palavra. Eu tenho que ser uma carne só. Eu e minha mulher temos que ser uma carne só. Então vocês têm que ter o mesmo pensamento. Porque casamento não é levado à brincadeira. Casamento é uma coisa séria. E tem que ser da mesma fé, né? A pessoa da mesma fé. Em Jesus. Não na fé na religião. Em Jesus. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão
o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Há muita dor que eu trago aqui, não sei por onde começar, vem me ouvir. Eu sou um necessitado, ó Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta esta minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Ó, vem, Senhor,
não tenho a quem clamar, só tenho a Ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta este clamor que faço em Teu altar, Senhor, vem me ajudar. Ó, vem, Senhor meu Deus, segura em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero viver feliz, usando a minha fé.